Nação, derrota decepcionante do Flamengo, aí por 3-0, né? No Maracanã, em pleno Maracanã. O Flamengo perdeu de 3-0 pro Atlético ontem. E pra mim o Flamengo se despede aí dessa disputa de título. Se despede dessa temporada pra mim também com esse jogo. O Flamengo tinha tudo ali pra encostar, pra brigar até o final contra o Palmeiras, mas apesar de haver chances, eu acho muito difícil, ainda mais agora com o Atlético Mineiro chegando também. Então, para mim, a temporada do Flamengo encerrou aí nesse jogo. Mas aí vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal da mídia flamenguista, tem um neto também que não é flamenguista, né? Mas ele deu a opinião dele ali sobre o jogo do Flamengo, desceu o pau ali no Flamengo, elogiou o Filipão. Então vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal falou após essa derrota decepcionante do Flamengo. Ai, ai, ai. Que vergonha esse Flamengo, hein? Que vergonha, hein? Uma torcida incrível, lotado estádio, 60 mil pessoas, mas foi engolido pelo Filipão. O seu treinador aí do Flamengo foi engolido pelo Filipão. Filipão deitou, rolou, 3-0 foi pouco. Paulinho, que seja respeitado a sua religião, porque você é o artilheiro do campeonato. A melhor defesa do brasileiro, qual que é? O Atlético. E o Filipão mostra que ele é muito foda, velho. Ele é muito bom. É uma coisa impressionante o que o Filipão representa pro futebol brasileiro. Ele é uma lenda, velho. Eu já critiquei muito o Filipão, mas eu vim dizer pra você, Filipão, que você é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Que chocolate! O que o Hulk fez. Aí o Felipe Diniz, o Fernando Diniz, convoca o Matheus Cunha, 3 gols. João Pedro, meu Deus, o Tite, convoca quem no lugar do Hulk? O grande, né, oportunista Tyson. Só uma vergonha. Então, parabéns a esse cara incrível que tá ali, ó. Pra mim, um dos melhores jogadores do futebol mundial, que é o Hulk. Olha a torcida do Flamengo. Nossa, como eles estão tristes. Jogador triste. Nossa, tô super triste também. Então, parabéns, Galo Vingador. Parabéns, Galocura. Não teve o height, né? Coisa, na moral, eu vou dizer uma coisa aqui. Torcedor do Flamengo, que mais uma vez veio pro Maracanã, que mais uma vez cantou, que mais uma vez apoiou, que mais uma vez fez a sua parte. Tá saindo do Maracanã triste, tá saindo do Maracanã chateado, tá saindo do Maracanã puto. E sabe o que é o torcedor do Flamengo? O zero culpado dessa vergonha que a gente viu. Não foi esse jogo. A gente não perdeu o Campeonato Brasileiro nesse jogo. A gente vem perdendo o Campeonato Brasileiro durante o ano. A gente vem perdendo o Campeonato Brasileiro durante o ano. E você, Landim, você é o maior culpado. Landim, segunda-feira teve reunião do Conselho Deliberativo. Segunda-feira teve reunião do Conselho Deliberativo. Qual era a tua preocupação, Landim? Qual era quem que você foi lá na frente do conselho para discursar, Landim? Você foi discursar a favor de uma SAF. A favor de uma SAF. A gente com um jogo decisivo desse. A gente com um jogo desse para disputar. E você preocupado em empurrar uma SAF goela abaixo no Flamengo. Uma SAF goela abaixo, mais uma vergonha hoje no Maracanã. Torcedor rubro-negro com mais uma vergonha. E aí eu vou dizer, Landim, Marcos Braz, Departamento de Futebol, os maiores culpados do ano horroroso. Os maiores culpados do ano péssimo. Porque demitiram o Dorival, gastaram 100 milhões de reais, contratando errado, 100 não, 200. Gastaram 200 milhões de reais. Contratando errado, contrataram tudo que podia de contratar errado,
E aí o que aconteceu? Fizeram um monte de contratação errada, fizeram um monte de coisa, demitiram o técnico, contrataram 2 técnicos péssimos, contrataram 2 técnicos horrorosos, horrorosos. E aí o time chega nessa situação aqui. Jogadores têm culpa também, porque deveriam ter brilho, parar com esse papinho. Ai, mas ganhamos ano passado, ganhamos tudo. Esquece o ano passado, acabou o ano passado. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o olho do homem na frente, porque Deus quer que o homem olhe para frente. Deus não quer que o homem olhe para trás, pô. Uma conversa, esse ano inteiro, os jogadores falando, não, ano passado a gente ganhou, ano passado acabou, ficou no passado. Tá lá, tá na história. A taça da Libertadores tá lá no museu. A taça da Copa do Brasil tá lá, tá no museu. Obrigado, jogaram, ganharam. Mas esse ano, o Flamengo, com 1 bilhão de arrecadação, pô, tinha que ganhar alguma coisa. Que vergonha! O Flamengo termina sua participação no Campeonato Brasileiro como ele começou essa temporada. Como ele foi durante toda a temporada. Uma vergonha. Um time sem vergonha na cara. Eu vou definir para vocês o que eu vi aqui no estádio. Agora no final do jogo. Se eu sou os jogadores do Flamengo hoje, eu saio do gramado sem olhar para ninguém. Eu saio do gramado depois dessa vergonha de levar de 3-0, sem olhar rindo, nem para minha mãe. Eu vou olhar sorrindo depois de um jogo como esse. Aí eu vou falar para vocês o que eu vi todos os jogadores do Flamengo fazendo. Todos ficaram no gramado, ficaram abraçando o time do Atlético Mineiro, ficaram sorrindo. Tem que ter vergonha na cara. Um time que passa a vergonha que passou hoje no Maracanã tem que sair de campo de cabeça baixa, sem olhar para ninguém. É um time sem vergonha. Esse time do Flamengo, desse ano, ele não tem brilho. Esse time do Flamengo de 2023, ele não tem orgulho de vestir a camisa do Flamengo. É um time que precisa ser colocado contra a parede. Um jogo como esse, você vê tudo que é jogador, dando sorrisinho, abraçando o jogador do Atlético Mineiro no gramado. O que eu vi a torcida do Flamengo fazer hoje, eu nunca vi. 3-0 para o Atlético Mineiro. 3-0. A torcida do Flamengo começou a cantar, dizer que tem orgulho de ser rubro-negro, e mesmo assim, o time não acordou, o time se rendeu, o time foi apático. É um Flamengo que é uma vergonha. Esse time do Flamengo de 2023 vai ficar marcado, se essa geração ficou marcada como uma das mais vitoriosas da história do Flamengo, esse time, o de 2023, vai ficar marcado como uma das maiores vergonhas da história do Flamengo. Esse time foi uma vergonha. É inacreditável, meu irmão. É inacreditável. Eu tô sem forças pra xingar, pra gritar, pra ficar... Cara, eu vou te falar, irmão. É uma situação que eu vou te falar vergonhosa, cara. Esse time... A torcida do Flamengo cantando até agora, perdendo de 3-0, velho. 3-0 é a torcida do Flamengo apoiando. Vocês estão ouvindo, é a torcida do Flamengo apoiando. A torcida do Flamengo apoiando demais o jogo inteiro. Estádio lotado. A torcida não merece esse time, cara. Acaba o jogo nesse minuto. 3-0 Atlético. O Flamengo que flertava com a possibilidade de título tem uma viagem para Disney agora. Viagem para Disney. As férias alongadas com viagem para Disney. Dirigentes vão levar os jogadores para Disney. Quero ver se vai ter reformulação. E detalhe, cara. Detalhe que é mais importante a gente falar. Foi prometido no início do ano. Foi prometida uma contratação de peso bombástica, lembra? Promessa de campanha para deputado do Brás. Prometeu contratação de peso. Você está revoltado agora, irmão. Prometeu trazer vários jogadores. Não trouxe Claudinho, não trouxe o Wendel, não trouxe ninguém para o meio campo. E olha,
No jogo-chave do ano, ô Júlio, no jogo-chave do ano, faltou um meio-campo. Faltou o meio-campo no jogo mais importante do ano. O Flamengo perdeu hoje. O Arrasca não entrou em campo. Os laterais mal demais. Beleza. O Tite mal demais. Beleza. Mas eu vou falar uma coisa. O Flamengo perdeu hoje, em campo, esses jogadores desaprenderam o que é ter vontade de ser campeão. Isso aí, já desde o começo do ano, a gente vê um time que não sabe mais ser campeão. Desaprendeu. E o mais importante, porque os dirigentes prometeram e não contrataram jogadores de meio campo. Flamengo hoje, sem Pulgar, provou que é Pulgar dependente. Não tem nem o que falar para vocês. Apenas cumprimentar a torcida que veio aqui para poder presenciar essa vergonha. E eu quero te falar uma coisa. Torcedores estão cantando aqui. Honestamente, isso para mim é a argentinização do futebol, quando o time está perdendo vergonhosamente dentro do campo e o torcedor continua cantando, continua apoiando. Eu não sei para quê, acabou o ano. Aliás, já tinha acabado há muito tempo, melancólico o ano do Flamengo. 43 minutos do segundo tempo, uma verdadeira vergonha que foi exatamente suscitada por dois dirigentes vergonhosos que se preocupam apenas em SAF e preocupam-se também em punir um conselheiro do Flamengo que tinha todo o direito de se expressar, o Túlio do Coluna do Flamengo, na semana de um jogo importante como esse. Isso é uma vergonha. Ninguém manda o Landim tomar caju aqui. Ninguém manda o Marcos Braz ir pro Carvalho. Uma vergonha. Um ano que o Flamengo não ganha nada. Eu tenho vergonha do que está acontecendo aí. Vergonha. É vergonhoso. O Flamengo não merece esses caras. O Flamengo não merece esses dirigentes. Não merece. Essa torcida não merece que saia agora de cabeça baixa assistindo a torcida do Atlético ali, cantando com toda a razão. 3-0, vergonhoso. Agora sim aí, um grito em prol dessa merda que tá acontecendo aí. Tá cantando o quê, cara? Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender isso, cara. Porra, tem que mandar o Landim tomar no cu aí, pô. Porra, e não ficar cantando aí. É argentinização no futebol, essa merda. Isso é uma vergonha. Não entendo. Falando sério, eu não entendo isso. Que vareio, que sacode, que humilhante derrota do Flamengo, que vitória do Galo. O Flamengo toma o seu terceiro 3-0 no Brasileirão. 3-0 para o Cuiabá, 3-0 para o Atlético Paranaense, 3-0 para o Atlético Mineiro. 2 Atléticos vencendo o Flamengo como mandante, um em Cariacica e um no Rio de Janeiro. E teve o 4-0 também do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo chega aí nesses 4 jogos, tomou 13 gols, né? 13 gols, não fez nenhum. Uma coisa vergonhosa, que evidencia uma temporada desastrosa, derrotas com diferentes treinadores. Hoje vimos o Tite errando muito, e os jogadores muito mal, alguns jogadores sem condição. A diretoria, como a gente já fala há muito tempo, simplesmente não foi buscar lateral direito. O Flamengo tem 3 laterais e não tem nenhum. O Varela deveria até repensar a vida dele profissional. Será que vale a pena insistir em ser jogador de futebol? Se ele é reserva do Mateuzinho e é reserva do Wesley. O Wesley tem um certo desconto porque ele é muito novo, 19 anos, subiu de uma maneira meio precoce, né? Então, de repente, pode até virar um bom jogador. O Mateuzinho, me parece que não vai atender jamais a demanda de um time grande. E hoje, os 3 gols do Atlético, que fez uma bela partida, muito bem o Filipão, estratégia bem montada, o time não ficou só fechado, bom contra-ataque, mas também pressionou, como na jogada do gol, construindo uma boa jogada, trocou passes ali no campo de defesa, cadenciou o jogo em alguns momentos, quer dizer, fez um bom jogo o Atlético. Eu confesso para vocês, cara, que eu não esperava abrir essa live da forma que eu estou abrindo aqui. Triste, eu fiquei triste, porque de fato eu estava acreditando no título do Flamengo. Mas o que a gente viu hoje no Maracanã foi um choque de realidade. Um choque de realidade para mostrar muita coisa.
muita coisa para nós, torcedores, eu vou me colocar como torcedor, e também o Vene Casagrande como jornalista. Por quê? O Flamengo não existe sem um Pulgar. A verdade é essa. E outro choque de realidade, o Thiago Maia não tem condições de ser titular hoje no time do Flamengo. É um jogador totalmente nulo no meio de campo. Sobretudo quando atua ao lado do Gerson na volância. É um jogador fraco hoje. É um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. Ayrton Lucas, baita jogador, mas em jogo decisivo ele se esconde. Foi assim em Copa do Brasil, foi assim no Mundial, foi assim em várias competições ao longo da temporada 2023. E agora eu vou falar sobre a lateral direita. Gente, é um absurdo o Flamengo, que fatura 1 bilhão, ter na lateral direita Mateuzinho, Wesley e Varela. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, galera. O Flamengo tomou 3 gols aí. Gol do Palmeiras já. Pô. Tá bom. Aí, Flamengo, tá bom? Tá bom para vocês? Mas enfim. A gente vai falar sobre esse vexame que o Flamengo deu. Precisamos falar, claro, também sobre o Atlético Mineiro, que venceu por 3-0, numa proposta de jogo muito definida, muito clara e muito eficiente contra o Flamengo, que foi jogar no contra-ataque do time rubro-negro, aproveitando as falhas de um sistema defensivo ridículo, capitaneado pelos seus 2 laterais direitos. No primeiro tempo, Mateuzinho, no segundo tempo, Wesley. É impressionante que um time que fature mais de 1 bilhão de reais por ano, vai chegar nesse faturamento pela 3ª temporada consecutiva, não consiga ter um lateral direito sequer mediano. Mateuzinho é um horror. E foi nas costas dele que o Paulinho, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, artilheiro da competição, fez o primeiro gol do Atlético Mineiro. Depois disso, o time do Flamengo foi para cima, o Galo mais se defendeu, embora tenha tido um pouco mais de posse de bola em relação à equipe rubro-negra no primeiro tempo. O goleiro Everson, no primeiro tempo, fez 2 grandes defesas, uma cabeçada do Léo Pereira e depois uma intervenção também com a cabeça, né, melhor dizendo, do Bruno Henrique. Ficou nisso no primeiro tempo. No intervalo, Tite sacou o péssimo Mateuzinho, colocou o Wesley, mas nada adiantou. Pelo contrário, piorou, porque o Wesley foi quem deu o passe errado, que resultou no contra-ataque. Uma aula de contra-ataque do time do Filipão, aliás, no segundo gol, para o tento anotado pelo Edenilson. A partir daí, o Flamengo foi para o modo desespero. Saiu o péssimo Thiago Maia para a entrada do Everton Ribeiro, que se machucou, acabou se lesionando no ombro, que saiu para a entrada do Luiz Araújo. Gabriel, inofensivo Gabigol, esse cara aqui, ó, entrou no lugar do Cebolinha. Cebolinha que saiu com problemas físicos, só isso justifica essa alteração, porque o Gabriel e nada hoje mesmo, infelizmente, é duro falar isso, é duro admitir isso, mas é um comentário que tem que ser feito. Gabriel hoje é -1 no time do Flamengo, que tomou ainda um gol marcado por Rubens, numa jogada do Pavon pelo lado direito. O Edenilson serviu, aliás, que partidaça do Edenilson, serviu o Pavon, que fez o cruzamento. Pavon, que entrou no lugar do ótimo Paulinho, fez o cruzamento pelo lado direito ofensivo do Atlético para o gol anotado pelo Rubens, nas costas de quem? Do Wesley. O Flamengo no segundo tempo foi um arremedo de time, empilhou atacantes o técnico Tite, era um time que cruzava muito as bolas sobre a área, em contraponto a um Atlético que soube se defender muito bem e atacou com cirurgia, foi cirúrgico nos contra-ataques, matando o Flamengo em 2 jogadas desse tipo na segunda etapa. É óbvio que essa seria a proposta do técnico Luiz Felipe Scolari e é óbvio que contra uma defesa tão ruim quanto essa do Flamengo, daria certo. Saudações, até a próxima. Nação, assim, pra mim uma coisa ficou muito clara, que o Flamengo, até todos os influencers, né, que falaram aí, os youtubers que falaram, eles comentaram a mesma questão, lateral direita. O Flamengo precisa de reforço na lateral direita. E assim, se você for olhar aí os jogos passados, não só nesse jogo também, os 3 gols saíram na lateral direita, pela lateral direita ali, falha da lateral direita. Primeiro tempo com o Mateuzinho e segundo tempo, falha também na lateral direita no terceiro gol, do
do Wesley ali, entendeu? Ou seja, a lateral direita do Flamengo não existe. E os times, eles já estão vindo sabendo disso. Se você olhar os jogos para trás aí desse jogo, os jogos que passaram, né? Você vai ver que a maioria dos gols sai pela lateral direita. A jogada dos outros times quando vem jogar contra o Flamengo é sempre explorando aí essa incapacidade do Flamengo ali de ter uma lateral direita ali no mínimo que preste, entendeu? Então os times eles já vêm sabendo que o Flamengo tem essa fraqueza ali na lateral direita. Você não vê os times tentando ali pela lateral esquerda ali em cima do Ayrton Lucas, do Léo Pereira lá, é sempre em cima do lateral direito ali, e do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno que tem que às vezes dar a cobertura ali, mas ontem o Fabrício Bruno também foi mal, entendeu? Então, assim, o Flamengo tem que resolver urgentemente para a próxima temporada, antes de pensar em Dela Cruz, antes de pensar em qualquer outra posição aí, de qualquer outro jogador, o Flamengo tinha que ter urgentemente uma contratação aí já em mãos, para quando der ali abrir a janela de transferências, o Flamengo já pegar a primeira coisa do ano, o primeiro ato do ano ali do presidente da diretoria do Flamengo, tem que ser contratar um lateral direito, né, de respeito ali. Um lateral direito que vá sustentar ali a quantidade de jogos que o Flamengo joga. Não a quantidade de jogos, mas assim, aguentar os campeonatos. Por exemplo, jogar uma Libertadores, entendeu? Que não venha pipocar numa Libertadores, numa final aí dessa importante, que é praticamente um jogo que foi uma final, né, pro Flamengo, de Brasileirão, na reta do final do Brasileirão. Então, o Flamengo tem que olhar muito para isso aí. Eu vou ficando por aqui, Nação. Deixe seu comentário aí sobre o que você achou dos comentários aí, dos influencers, né, youtubers do Flamengo. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe sua curtida. E é isso. Valeu!